falei para algumas pessoas que esse seria o pior ano da minha vida. E elas me falaram assim: mas como tu está profetizando contra ti mesmo? Tu está dizendo que o teu ano vai ser ruim? E eu disse: não, eu não disse que vai ser ruim. Eu disse que vai ser o pior ano da minha vida. Por quê? Eu vou fazer tudo que eu procrastinei nos outros anos e não fiz. Logo, vai ser desconfortável. Toda vez que a gente vai fazer algo que é para o crescimento, toda vez que eu quero alcançar um lugar mais alto, que eu quero crescer, melhorar, seja na área que for, eu vou encontrar um desconforto. O nosso cérebro, ele é uma máquina projetada para economizar energia. Por isso, você fica 2 horas, 3 horas maratonando série da Netflix e não consegue fazer meia hora de exercício. Por isso nós olhamos um jogo de futebol de 1h30, um filme de 2 horas, e não conseguimos ler 10 minutos de um livro. Tudo aquilo que exige esforço, que vai me trazer um cansaço, que vai precisar que eu dispense uma energia além do que habitualmente eu faço, vai ser um problema para mim. E aí nós ficamos dizendo assim: não, agora fim de semana eu não vou fazer nada, mas segunda-feira eu começo a ler um livro. Segunda-feira eu começo a orar. Segunda-feira eu começo a ler a Bíblia. Segunda-feira eu começo a fazer uma caminhada. Segunda-feira eu vou para a academia. E essa segunda-feira ela nunca chega, porque de fato não há mudança na nossa vida sem tomada de atitude. E palavras, elas qualquer um fala. Tem um ditado dentro das comunidades terapêuticas que diz que falar, até o papagaio fala. E é verdade. Nós podemos dizer quantas vezes tu já fez promessa e não cumpriu? Alguém com um sincericídio, ele levanta a mão. Quem já fez e não cumpriu? Quem disse: esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de usar droga? Mas isso é tão sério, que nós nos condicionamos às vezes a ficar num relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, seja ele um relacionamento de amizade, de marido e mulher, às vezes um relacionamento no trabalho, e nós me fugiu a palavra aqui, enfim, nós ficamos nesse relacionamento ruim só por preguiça de sair de uma zona de conforto. Tipo, tô casado aqui, minha mulher me trai, mas ela é boa pra mim, vai dar muita mão, você fala. Tô nesse emprego aqui, eu sou humilhado nesse emprego aqui, é ruim, chego toda vez que tenho que ir trabalhar lá, eu fico me dá uma ansiedade, um pânico, mas é o que tem. E aí nós vamos fazendo essas coisas com tudo. De repente eu subi na balança esses dias e bati os 3 dígitos, 100 quilos. Aí eu disse: não, agora não, segunda-feira eu começo. E veja como a nossa vida ela vai passando, os dias vão passando, e você vai ver, esse ano vai ser muito rápido. Janeiro já ficou para trás, fevereiro vai ser um tapa, março vai ser quebrado por causa do carnaval, e quando nós nos dermos conta, estamos em abril esperando a Páscoa. E vai ser muito rápido, e daqui a pouco nós estamos no fim do ano, e estaremos olhando para trás, e qual é a leitura que nós vamos fazer da nossa própria vida? Cumprir comigo mesmo as coisas que eu disse que eu iria fazer,
cumprir com a minha família, cumprir com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, ou simplesmente viver mais um ano no modo avião, né? Desligado, mais um ano no modo Martinho da Vila. Não, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar mais um ano. E veja como isso é interessante, que a coisa do brasileiro, né? O brasileiro é um povo muito abençoado, mas é um povo muito acomodado. E no Brasil a gente tem alguns ditados, né? E alguma forma assim, a coisa do jeitinho brasileiro, e a gente vai acomodando do jeito que dá. E de fato não tomamos uma posição com nós mesmos. Nem estou falando aqui de nada muito, sabe, nada muito grande assim, mas as coisas do dia a dia. Veja bem, né? Essa quinta-feira o meu pai sentiu mal, quarta, esses dias, ele foi a Pelotas e fez um cateterismo. E aí voltou de lá, o doutor trouxe ele direto para a UTI. Tipo, ele está bem, conversa normal, tudo tranquilo, mas ele está com 90% da artéria obstruída. E o doutor deixou ele na UTI porque ele pode ter uma parada a qualquer momento e tem que fazer uma safena. E olha só que coisa incrível que acontece com a gente. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, que se ficar comendo lanche, maionese, ketchup e essas coisas, isso vai acontecer com a gente. O que a gente faz? A gente come só como se não houvesse amanhã. Todo mundo sabe que se não fizer exercício físico, não tiver uma rotina de exercício físico, provavelmente isso vai afetar na nossa saúde, mas a gente não faz. E são coisas que... Por que eu estou contando isso, né? Nesse começo, nessa nossa retomada? Porque depois que acontece, aí a gente faz, né? Aí vai a Pelotas, aí vai não sei aonde, aí corre, aí liga pro médico, e aí junta dinheiro e paga. E às vezes, vou pagar uma academia R$50, não, muito caro. Mas na hora de pagar 10 mil, 12, 15, 18 por uma cirurgia, a gente junta dinheiro e paga, senão vai morrer. Então o nosso desafio, daqui para frente, de hoje para frente, o nosso desafio não é... Quero que vocês me entendam, assim, acompanhem meu raciocínio. Eu posso fazer uma caminhada de 1000 passos, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Entende? Se eu não der o primeiro passo, se eu não começar a fazer algo pela minha mudança, pelo meu progresso, não vai adiantar. Se eu não parar de postergar, não vai adiantar. Não estou falando aqui de pegar um livro e ler um livro em uma semana. Não, mas, cara, 2 páginas por dia. Quem gosta de ler a Bíblia, 1 capítulo por dia. Nós começamos no pequeno, e aqui entra a Bíblia no que eu estou falando para vocês. Deus, Ele diz assim para nós: ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Sabe o que Ele está dizendo? Começa a fazer o pouco, e aí Ele vai te ajudar a chegar no muito. Tu vai criar uma rotina. Vou pegar o exemplo da leitura. Começa lendo 1 página, e depois aumenta para 2, e depois aumenta para 3. Tu está no pouco. E se tu continuar, tu vai estar lendo 1 livro por semana, e tu chegou no muito. Mas o problema é que a gente não faz o pouco, e quando pega para fazer, quer fazer o muito de primeira, e aí não faz, se frustra. Não, tipo, a pessoa, ao invés de emagrecer 1 quilo em 1 mês, ela pega, não, vou emagrecer agora 15 quilos em 1 mês, aí não consegue, se frustra, não faz mais. Esses exemplos valem para tudo. Vale para o financeiro. Junta dinheiro, R$10, pega um envelope, sobrou 10, bota ali dentro, sobrou 20, bota ali dentro, sobrou 50, bota ali dentro, e aí daqui a pouco tu tem 500, mas se tu deixar para pegar os 500 de uma vez só e juntar, não vai conseguir. Então começa no pouco, em tudo. Olha o que Jesus diz:
aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde fluirá esse rio? Do nosso interior, certo? Então, o esquema é o seguinte, o esquema é de dentro para fora. Quando as pessoas elas falam assim, nós vamos na igreja buscar a Deus, elas não entenderam ainda que Deus não está fora, Deus está dentro. Eu não vou fora buscar Deus, eu tenho que olhar para dentro para buscar a Deus. E olhar para dentro, eu tenho que começar pelo autoconhecimento. Eu tenho que conhecer a mim mesmo. Quais são os meus limites, quais são os meus gatilhos, quais são as minhas aptidões, quais são as minhas fraquezas, no que eu sou bom, no que eu posso investir. Se eu sou mais humanas ou exatas, eu tenho que ter o conhecimento de quem eu sou, olhar para dentro, certo? Estão entendendo? E aí vem a primeira coisa que Deus nos pede. Quando Deus fez a terra, Ele disse para Adão: Adão, domine tu sobre a terra. Fazendo uma exegese, trazendo para nós, aplicando aqui hoje, eu posso dizer o seguinte: Deus nos chamou, homem e mulher, para nós sermos governantes, para nós dominarmos e não sermos dominados. E quando eu falo sermos dominados, eu não estou falando de alguém que está fora, de alguém que vai me dominar. Não, não. Eu estou falando dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios impulsos e minhas vontades. Eu não posso ser escravo dos meus sentimentos. O meu sentimento é muito oscilante, porque ora eu quero, ora eu não quero, ora eu amo, ora eu não amo, ora eu vou, ora eu não vou. E se eu vou tomar decisões baseadas no meu sentimento, essas decisões também serão inconstantes. Logo, eu tenho que tomar decisões baseadas no que é racional, no que é bom, não no que eu quero. Se nós pegarmos o exemplo da comida, né, que é mais fácil para entender, um X-coração num prato e no outro ali uma saladinha verde com grão de bico e rúcula e mostarda, e o médico vai dizer: olha, isso aqui é bom para ti, mas nós vamos querer comer o quê? O X, obviamente. Tudo bem. Agora, que racionalmente falando, eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Em todas as áreas, em todos os aspectos, eu tenho que parar, raciocinar e começar a exercitar o primeiro governo. Qual é o primeiro governo que eu tenho que ter? Antes de eu querer governar o meu filho, antes de eu querer governar o meu negócio, antes de eu querer governar qualquer coisa, eu tenho que governar a mim mesmo. Se mulher pensar que vai dizer que tinha que governar o marido, né? Pensar. Mas já governo. Eu tenho que governar a mim mesmo. Entende? Fazendo aquilo que eu preciso fazer para o meu crescimento e não o que eu quero fazer. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu era pequeno, criança, eu agia como criança. Eu pensava como criança, falava como criança, minhas atitudes eram de criança. Quais são as atitudes da criança? A criança, ela quer fazer aquilo que vai trazer prazer momentâneo, prazer na hora. Se uma criança, hoje nós estávamos na piscina lá com o gurizinho do Roger e ele queria estar, tirava ele da água e começava a chorar. Aí estava chorando, desesperado, parecia assim que estava com uma dor muito forte, colocava na água e parava na hora. Porque a criança quer resolver o problema dela na hora. Prazer momentâneo, prazer imediato. Então o apóstolo Paulo está dizendo: quando eu era criança eu era assim. Eu só queria resolver as coisas na hora, no momento, que me fosse bom no momento. Mas agora eu cresci, eu sou homem, eu preciso agir como homem, pensar como homem. Logo, eu tenho que aprender agora que as coisas, elas levam mais tempo para que de fato elas venham me trazer algum tipo de prazer. Por exemplo, imagina o prazer de alguém que está se formando na faculdade, dia da formatura, família, todo mundo, aquela festa bonita, toga, chapéu, não sei o que, música de entrada,
E o cara imagina aquele momento, mas até chegar aquele momento, quantas noites em claro, quanto desconforto, quanto abrir mão de muita coisa. Então quem quer o prazer imediato pensa assim: não vou fazer uma faculdade, vai levar 4 anos para eu me formar. Só que 4 anos eles vão passar de qualquer maneira, fazendo ou não fazendo, estudando ou não estudando, eles vão passar, e aí passam-se 4 anos. A pessoa olha para trás e está sempre buscando o prazer momentâneo. Começa, não termina. Começa um curso, não termina. Começa uma dieta, não faz. Começa uma academia, paga, não vai. Começa uma aula de violão. Eu acho, às vezes eu vejo os guris dizendo assim: eu queria tanto aprender a tocar violão. Vários eu já vi dizer. Eu digo, não quer nada. Porque se quisesse mesmo, pegava um violão e aprendia. Aí a gente fica: eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Mas de fato, o que nós estamos fazendo, nos movimentando para realmente chegar naquilo que nós falamos que queremos? Tudo tem um processo na nossa vida. E se nós não aprendermos a viver o processo, passar pelo processo, nós não vamos conseguir nunca o resultado final. Tem uma passagem que eu acho que Jeremias, talvez, pode ser, Jeremias capítulo 18, ele desce num lugar chamado Casa do Oleiro. Era onde o oleiro fazia o vaso de barro, né? Tinha aquele negócio do Ghost, você lembra? Cadê o Marcos? É um negócio daquele. Jeremias desce lá e vê o oleiro fazendo barro, tá? E aí o oleiro está fazendo ali, pai, daqui a pouco desmancha aquele barro. E aí Deus diz para ele: assim são vocês na minha mão, como barro na mão do oleiro. Eu desmancho para fazer novo. Ou seja, o desmanchar é o processo. O desmanchar é eu vou chorar, vai doer. Eu vou chorar, eu vou ficar triste, eu vou talvez ficar deprimido, eu vou me contrariar, mas é o processo. Só que a gente vive num tempo que as pessoas não querem mais ficar triste, e ficar triste faz parte da vida. Eu preciso ficar triste, eu preciso ter o meu luto, assim como eu preciso também ficar alegre. E hoje eu falava para o Tainan isso. A gente vive num tempo que a gente quer pílula para tudo, né? Tô triste, toma uma pílula para ficar feliz. Tô feliz demais, toma outra para dar uma abaixadinha. Não consigo dormir, toma uma para dormir. Não consigo acordar, toma outra para acordar. E a gente vive assim, desse jeito, porque nada mais é, esse é o retrato daquilo que eu chamo da geração Nissim Miojo. É tudo muito rápido, né? Eu lembro quando eu era menor, eu morava com a minha avó, né? E daí assim, tipo 9 horas da manhã, né? Minha avó começava a bater panela, aquela panela de pressão, né? E ela passava das 9 ao meio-dia, às vezes até mais cedo, para fazer a comida meio-dia. Demorava, né? Hoje a gente chega rapidinho, né? Quer esse negócio do micro-ondas, pum, já vai dando. Porque tem que ser tudo rápido. Geração Nissim hoje. Manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa visualizou e não respondeu, em 1 minuto, pronto. Já mandou outra. Isaías não responde? Por que não responde? O que ele está fazendo? Eu sou do tempo que a gente enviava carta. Ó, peguei a fase da carta, peguei a fase dos 3 segundos. Celular, os 3 segundos. Peguei a fase de fazer um esquema com o cartão no telefone, assim, que fazia, dava uma puxadinha, uma raspadinha, assim, né? Hoje não, hoje, imagina, manda uma mensagem para você, se a pessoa não responde na hora, a gente já fica todo, porque ele está acostumado com esse imediatismo, que é algo ruim para a nossa vida. Se eu for imediatista, nunca, guarda isso aqui para ti. A pessoa imediatista nunca constrói nada, porque ela quer fazer só naquele momento. E ela concentra toda a energia dela naquele momento. Se não der certo naquele momento, não faz mais nada.
Sabe que eu olho para Jesus, Jesus é o meu guia, assim. E quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu olho para Ele e fico pensando como Jesus reagiu a determinadas situações e circunstâncias. E eu vejo algo muito interessante nele, que foi, Isaías diz assim, ele foi levado mudo, como um cordeiro mudo para o matadouro. Ou seja, ele cumpriu toda a missão dele, a missão que ele veio cumprir, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, sem reclamar. E ele cumpriu toda a missão dele. Então eu vejo em Jesus, primeiro, perseverança, de não desistir, mesmo sendo Deus. Mas além da perseverança, ele tem algo que vai além da perseverança, que é, mesmo sofrendo, mesmo em sofrimento, ele foi obediente ao Pai, como ele mesmo disse, sabendo tudo que ele ia passar, sem reclamar. E aqui fica uma chave para nós. Se tu vai emagrecer, fazer regime, vai passar fome, vai doer. Não adianta reclamar. Se reclamar, não vai parar de doer. Se tu vai fazer exercício, vai chegar todo doído em casa, não adianta reclamar. A reclamação, a murmuração, sabe, a gente às vezes fica achando coisa para reclamar, procurando, como diz, cabelo em ovo, porque a gente fica achando coisa para reclamar. Tem pessoas que, se não tem nada para reclamar, ela acha alguma coisa. São coisas de dentro para fora que nós precisamos mudar. Então, a primeira delas é ter o autocontrole, o meu domínio próprio. Segunda delas é parar de reclamar e saber que a moeda tem dois lados. Por exemplo, fulano vai lavar a louça. Nossa, mas olha pelo outro lado, né? Se vai lavar a louça é porque tinha comida para comer, né? Quanta gente que está com a louça limpa porque não tem comida? O que tu prefere? Sempre tem o outro lado. A gente tem mania, todo ser humano, ele é assim. Se eu fizer 10 coisas boas, ok, mas se eu fizer uma coisa ruim, todo mundo vai se lembrar da coisa ruim que eu fiz. E parece que aquilo de ruim que eu faço apaga o que eu fiz de bom, porque nós somos treinados para achar o erro. Nós somos treinados para achar o erro, para ver o que está errado. E como é difícil, quem já foi casado, ou quem é casado sabe, é fácil eu criticar minha mulher, eu criticar a mulher, criticar o marido, o namorado, seja o que for. E normalmente o casamento, quando ele entra, quando eu digo que tem uma porta, que até ali, ok, depois que passa daquela porta não tem mais volta. Ela passou naquela porta, tem um limite que todo mundo tem, e aí a gente parece que fica mais treinado ainda para ver só o que é ruim. Mas se olhar para mim, quantas vezes a minha esposa fez coisas boas e eu uma dificuldade para elogiar, para dizer, que bom, obrigado porque ele fez isso, como o teu cabelo está bonito, como não sei o que. A gente não elogia, né? Mas o que é ruim a gente aponta o dedo na hora e né? Então olha só, recapitula aqui comigo. Primeira coisa, vamos exercitar o nosso domínio próprio, certo? Tentar, pelo menos, né? Não, tem um ditado que minha avó dizia, eu ouvi ela falar, que o fulano pega de arranque. Vocês já ouviram falar isso, né? Pega de arranque é que na hora você pode. E normalmente o cara que faz isso se arrepende depois, né? Quando passa aquele momento, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Então, essa questão de ter um domínio próprio, e antes de tomar uma decisão, para, reflete, respira, põe na balança, se eu fizer, se eu não fizer, sabe? E aí toma uma decisão baseada na razão, não na emoção. Tem domínio próprio. Segundo, vamos aprender a olhar o lado bom das coisas, não só das coisas, mas das pessoas também, e sermos menos críticos. Quando Jesus ele chama os discípulos, e tem até um estudo que fala, né, que de cada um, assim, Pedro era brigão, Judas foi traidor,
Tomé não acreditou, e cada um tinha uma história assim. Mas eu acredito que quando Jesus olhou para os discípulos, ele não olhou para o defeito de cada um, mas ele olhou para a qualidade de cada um. Quantas qualidades talvez tu tens e ninguém nunca te disse, mas de repente hoje vai ser o dia que eu vou dizer para o Davi: Davi, tu é uma bênção na minha vida, Davi. Baita baterista. Né? Quanto a gente fica criticando. Então, domínio próprio. Segundo, olhar o lado bom das coisas, não criticar. Terceiro, começa com um passo de formiguinha. A Bíblia diz ser fiel no pouco para chegar no muito. Não adianta. E por último, né? Eu acho que talvez eu considero que seja o mais importante. Essa semana ainda estava estudando sobre isso. Tem um cara que tem muitas empresas e tal, e falaram para ele assim: as pessoas que estão trabalhando contigo aqui, elas são todas medíocres. A pessoa que estava falando usou esse termo. Tu tem dinheiro, por que tu não contrata lá o top, o PhD, o mestre, o doutor, o melhor? Ele disse: não, porque embora elas tenham limitações técnicas, eu tenho o coração delas comigo. Ou seja, elas são fiéis, elas vestiram a camiseta e elas têm o coração ensinável. Esse é o principal. Ter o coração ensinável. E o que é um coração ensinável? Primeiro, eu tenho que ter humildade para saber que eu não sei de tudo, que eu preciso da ajuda dos outros, que tem coisas que eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir fazer. E quando alguém vier me ensinar, eu ter a humildade para aprender com aquela pessoa. Quando eu estiver num lugar, isso aqui é muito sério, sabe? Disso aqui depende boa parte da nossa bênção. Quando eu estiver num lugar, eu devo vestir a camiseta, honrar esse lugar. Seja aqui na fazenda, sei lá, a pessoa, imagina uma vez eu cheguei numa revenda para olhar um carro, e eu olhei o carro e o cara me disse assim, o cara trabalhava na revenda, disse assim para mim: Bate, era meu amigo, né? Você não compra aqui? Não compra aqui. Não tem nem os carros, tudo. Não compra aqui. E aí falou mal assim, eu disse pra ele: mas por que tu tá trabalhando? Ele falou: meu chefe só faz rolo. Esse dia veio uma mulher aí, devolveu o carro, queria dar nele, não sei o que. Eu digo: por que tu tá trabalhando aí então? Às vezes a gente tá num lugar, se está no lugar, honra aquele lugar. Tá na fazenda aqui, honra a fazenda. Seja grato com as coisas. Se tu tens a tua casa, talvez a minha casa não é a casa dos sonhos, não é a casa que eu gostaria, mas tu tem a tua casa, seja grato pela tua casa. Seja grato pelo teu carro, seja grato pelo teu filho, seja grato por tudo. E olha só, nada que nos vem à mão, nenhum relacionamento que nos vem à mão é por acaso. Todas as pessoas que passam na nossa vida não é por acaso. Os nossos filhos não são por acaso. As pessoas que tu vai conhecer, que tu vai conviver, não é por acaso que passaram no teu caminho. Alguma coisa elas têm para te ensinar, alguma coisa elas têm para aprender contigo. É uma constante evolução. E se nós não estivermos aqui para evoluir, e talvez algum religioso possa escutar o que eu vou falar aqui e me rebater, mas os espíritas, eles têm uma coisa interessante, que eles buscam evoluir, né? Eles buscam crescer, evoluir, desenvolver, e dentro da doutrina deles, cada reencarnação, a pessoa vai reencarnando até evoluir o que precisa. Eu não creio dessa maneira da reencarnação, eu creio de outro jeito, porém, eu acho que nós temos que evoluir aqui. Imagina, eu não posso ser o mesmo do ano passado, não posso ser o mesmo de 2, 3, 5, 10 anos atrás. É o mindset fixo, né? Aquele pensamento fechado, e eu não mudo, eu sou assim mesmo. Eu ouvi de uma pessoa um dia, até ela é esposa de um pastor amigo meu,
ela disse assim: eu sou assim mesmo e não vou mudar. Eu disse: tu tem que te converter. Se tu te converter, tu vai mudar. E a pessoa: eu sou assim mesmo, não mudo. Eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Não, tu é mal educado, sem filtro. Não é virtude. Tem coisas que a gente quer falar, mas não dá para falar. Isso chama-se freio social. Não posso sair por aí falando de tudo que eu penso. Senão eu estava preso já. É porque a minha liberdade de expressão, ela precisa respeitar a integridade do outro. Não posso ir ofendendo as pessoas aí porque eu tenho liberdade de expressão. Nossa. Tem pessoas que dizem: fala mesmo, eu falo direto. Pode falar, mas tem jeito, tem hora, tem momento. Aprendi com um cara que eu trabalhava, ele, muitos anos atrás, ele sempre dizia assim: chama atenção em particular e elogia em público. Ele sempre dizia isso. Quando for chamar a atenção de alguém, faz em particular, não faz na frente dos outros. Quando for elogiar, elogia na frente dos outros. Bom, para encerrar então, nós vamos fazer uma oração e um desafio. Eu disse para vocês no início que esse seria o pior ano da minha vida, porque realmente nós paramos os cultos em janeiro, e aí tirei umas férias assim, deixei o Andrei se virando nos 30 e tirei umas férias para dar uma descansada e também para estudar um pouco e organizar umas coisas da minha vida. Eu fiz esse cálculo. Fevereiro, quando entrar fevereiro, eu começo com o meu plano, pior ano da minha vida. Tá? E eu espero que tu faça o teu pior ano também. Que tu faça tudo que tu nunca teve força para fazer. Tudo que tu sempre disse que ia fazer e não fez. Que tu deixe de procrastinar, que tu deixe de deixar para depois. Que tu conquiste, que tu estude, que tu lute. Faça a diferença. Sabe quando... Vou encerrar já. Eu fico falando. Tá na hora. Quando a gente fala em amor, né, no Brasil, assim, em português, amor é amor para tudo. Tipo, sexo é amor, amor de amigo é amor de homem e mulher é amor, tudo é amor, né? Mas no grego, lá, o original onde foi escrita a Bíblia, cada vez que tem a palavra amor ali, ela pode ser uma palavra diferente. São pelo menos 5. E tem 3 delas que são bem interessantes, assim, que é o amor eros, né? O amor eros, ele foi pensado por Platão. Platão trouxe essa conotação ao amor eros. E a gente ouviu falar muito sobre amor platônico. Quem já ouviu falar sobre amor platônico? Eu desejo algo que eu não tenho, certo? É um amor platônico. Eu desejo algo que eu não tenho. Mas aí quando eu consigo aquilo, eu deixo de amar, porque agora eu tenho. Sei lá, isso não é só para relacionamento, isso é para tudo. Eu quero muito aquele carro, eu passo lá e olho aquele carro, eu quero, eu amo, eu desejo, eu quero aquele carro, eu compro aquele carro. Aí dou uma volta no carro e penso: não é isso que eu queria. E isso gera nas pessoas uma certa escravidão, porque a pessoa está sempre querendo mais, está sempre querendo outra coisa, está sempre querendo melhor. Mas eu não tenho celular. Não, mas qualquer celularzinho, pastor, diz pra mim. Qualquer celularzinho só para falar com meus filhos. Essa é o Miguel que eles dão. Só para falar com meus filhos, qualquer celularzinho. Aí arruma um celularzinho ruim, passa uma semana, não tem outro aí. Vamos trocar, melhor. É natural, inerente ao ser humano, né? Mas se a gente não tomar cuidado com isso vira uma prisão. Se eu sempre quero o outro, eu como o celular que ele não serve, eu quero outro que ele não serve, aí eu vejo uma pessoa com outra, eu quero aquele da pessoa, sabe? Isso é lá coisa do nosso emocional, do sistema límbico. É uma mulher que passa na frente da vitrine, eu preciso daquele sapato, ela compra o sapato, leva o sapato para casa, e aí parece uma centopeia, porque tem 50 pares de sapato, só tem 2 pés. E o pior de tudo é que ela vai botar o sapato em casa e vai estar diferente já do que ela viu na vitrine, e ela vai dizer assim: mas não tem roupa para ela. E aí que é outro. E aí, um tempo depois, Aristóteles ele trouxe uma outra definição, que é o philos, né, o filia, que na Bíblia é relacionado ao amor maternal, mãe e filho, pai e filho.
Mas que Aristóteles diz assim, o philos, ele é o contrário do eros. Tipo, o eros é o que eu quero e quando eu tenho, eu não me serve mais. O philos não. O philos é eu desfrutar daquilo que eu consegui, que eu adquiri. Então, consegui adquirir meu carro, agora eu vou desfrutar dele, eu vou cuidar dele, eu vou encerar, vou lavar, vou andar com a minha família, até chegar um momento que eu vou conseguir comprar outro. Mas enquanto eu não comprar outro, eu vou desfrutar daquilo ali. Só que a última definição dessas três é a mais interessante, né? Porque o amor eros, o platônico, é aquilo que eu desejo, que eu quero. O amor philos é aquilo que eu já consegui, eu vou desfrutar. Mas o amor ágape, né? E com isso eu encerro. Ágape é o amor de Deus. O amor ágape não é o que eu quero para mim, não é o que eu desejo para mim ou o que eu tenho para desfrutar. Mas sim é como eu posso tornar a vida do outro melhor. O que eu posso fazer para que o meu próximo fique mais feliz? O que eu posso fazer para que a minha esposa seja mais feliz? O que eu posso fazer para que o meu filho seja mais feliz? O que eu posso fazer para que o meu amigo se sinta melhor? Tenha mais conforto. E aí Jesus diz, divide. Tem 2 tênis e o outro não tem? Dá um porque não tem. Tem mandar e andar 1 milha, anda 2. Faz o extraordinário. Faz pelos outros. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que quando eu faço pelos outros, Deus faz por mim. Porque aquele que dá, recebe. Aquele que planta, colhe. Então com isso eu encerro. Faça o pior ano da tua vida. Faça por ti, faça pelos outros. Talvez faça coisa pelos teus filhos que tu nunca fez. Faça coisa pela tua mãe, teu esposo, tua esposa, teu namorado que tu nunca fez. Bota o telefone no silencioso, desliga. Amém? Amém. Porque aí é o seguinte, quer ver para encerrar? Nossa zona de conforto.